Muito bom dia a todos e a todas. Muito obrigado, Excelência, senador Humberto Costa. A nossa saudação à senhora Cátia Albuquerque, ao doutor George Lima, coordenador-geral da CAF, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a ministra Luísa Lopes da Silva, do Ministério das Relações Exteriores, Sua Excelência, o senhor juiz federal e secretário do Conselho Nacional de Justiça, secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, doutor Fabrício Bittencourt da Cruz. Primeiro, agradecer muito a oportunidade de estarmos aqui e podermos aqui expressar, em nome do senhor secretário nacional de Justiça, doutor Beto Vasconcelos, a posição do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça, onde exerço o cargo de Coordenador-Geral de Cooperação Jurídica Internacional. Bom, entre outras competências, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional tem competência para atuar como autoridade central para a cooperação jurídica internacional em matéria civil e em matéria penal. Especificamente na matéria civil, que está aqui sendo tratada hoje, o Departamento tem competência para atuar como autoridade central em todos os casos em que existam tratados para a cooperação jurídica internacional em matéria civil vigentes no Brasil e também nos casos em que não existam tratados vigentes. As duas exceções são os três tratados, que são responsabilidade da Secretaria de Direitos Humanos, que o doutor George já explicou, e a Convenção de Nova York para a Prestação Internacional de Alimentos, que é a responsabilidade da Procuradoria-Geral da República. Entre esses tratados, existe uma convenção, também da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, chamada Convenção da Haia de Acesso Internacional à Justiça. Trata-se da abertura que os países fazem uns aos outros, e aí, no caso, o Brasil e outros 30 países signatários, são países que se abrem uns aos outros para fornecer aos estrangeiros em seu território a mesma condição de litigar que é dada aos seus nacionais e residentes. E também aos estrangeiros que estejam no exterior por meio de solicitações feitas por intermédio das respectivas autoridades centrais. Esta convenção não se aplica aos Estados Unidos da América e, portanto, não se aplica ao caso Amy Galvin, porque os Estados Unidos da América não são parte dessa convenção. Neste caso específico, então, o que cabe é o apoio consular que tem sido feito, conforme bem relatou a ministra Luísa. Várias outras convenções também estão sob responsabilidade da nossa autoridade central, e essas convenções, elas têm, basicamente, o condão de garantir que as fronteiras não impeçam o exercício de direitos. Essa é a tônica do trabalho, enquanto autoridade central em cooperação jurídica internacional em matéria civil, do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional. Eu repito, fazer com que as fronteiras não impeçam o exercício de direitos. É claro que, além desse mandato maior que nós temos, de fazer com que as fronteiras não impeçam o exercício de direitos, é importante respeitar também as fronteiras de cada um dos países e a jurisdição e a soberania de cada um desses países. Quer dizer, no caso específico que nós estamos aqui analisando, se trata de um caso cuja jurisdição é dos Estados Unidos da América, é um caso que todo o desenvolvimento dele se deu no âmbito daquele país e que, portanto, não cabe, então, à cooperação jurídica internacional, que é aquilo que nós temos competência para atuar, que, em poucas palavras, pode ser descrito como um pedido da justiça de um país à justiça do outro país. Então, no caso específico, não se vislumbra no momento, mas caso exista um pedido do Judiciário brasileiro a ser feito ao Judiciário dos Estados Unidos da América, este pedido, se não se enquadrar nas três convenções que são operacionalizadas pela Secretaria de Direitos Humanos, ou naquela que é operacionalizada pela Procuradoria-Geral da República, em todos os casos das demais convenções, ou caso não haja convenção aplicável, será feito, então, por intermédio da Secretaria Nacional de Justiça. Vamos dar aqui alguns exemplos, não é, desses quase 1.000 casos que tramitam mensalmente
pela Secretaria Nacional de Justiça. São casos, por exemplo, de mães cujos pais estão no exterior, mães que estão no Brasil e cujos pais estão no exterior e que precisam de pensão alimentícia. Essas mães vão fazer a sua solicitação ao Judiciário brasileiro e esse pedido vai ser canalizado ao exterior por meio da Secretaria Nacional de Justiça, que vai fazer um exame dessa documentação para verificar se, tal como se encontra aquela documentação, ela tem condição de ser plenamente atendida no exterior e da maneira mais rápida e mais efetiva possível. Além dessas convenções que já estão em vigor e de atuar também nos casos em que não há convenção em vigor, tem sido feito um trabalho com a parceria importantíssima do Ministério das Relações Exteriores e com a decisiva colaboração do Poder Legislativo brasileiro. É um trabalho para ampliar as bases jurídicas para o exercício de direitos dos brasileiros na seara internacional. Então, diversas convenções hoje estão prestes a entrar em vigor. Eu cito como exemplo importante que está, neste momento, no Legislativo para apreciação, a Convenção da Haia para a Prestação Internacional de Alimentos, que também vai facilitar muito os casos das mães brasileiras que precisam de prestação alimentícia de pais que estão no exterior e vice-versa. O Brasil também, claro, abre as suas portas para os casos que receba. São exemplos, essa convenção, a outra convenção que tem muita importância nessa seara é a Convenção da Supressão da Exigência da Legalização de Documentos Estrangeiros, a Convenção da Apostila, também da Conferência da Haia, que tem uma importância muito grande para facilitar essa cooperação entre os poderes judiciários do Brasil e do exterior. Então, colocar aqui a Secretaria Nacional de Justiça inteiramente à disposição da família e de outros que precisem dos serviços que prestamos e dizer que é muito importante que nós tenhamos em mente, repito mais uma vez, que as fronteiras não podem impedir o exercício dos direitos das pessoas, mas, ao mesmo tempo, essas mesmas fronteiras têm que ser respeitadas nos casos em que não se vislumbre a possibilidade de atuação do judiciário de um outro país numa questão que se desenrole apenas no domínio do judiciário do país em que se encontre. Muito obrigado, senhor senador.